Seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. E vamos que vamos. Então, estamos aqui e nós vamos falar hoje sobre liberando grande poder. Esse é o Big Bang da fé, tá, irmãos? Eu peguei essa cena do suposto Big Bang, que ninguém estava lá, né? Só o Senhor e os anjos quando tudo começou. O Big Bang, na verdade, quem fez foi o Senhor. Muito bem, vamos lá. Liberando o grande poder. O que eu quero compartilhar com vocês, a gente vai ter que correr com tudo aqui, é a respeito desse poder que ele abre portas que estão fechadas. Traz cura, traz libertação, traz salvação de famílias. O que é limitado com esse poder se torna ilimitado. Essa é a verdade. As linhas limítrofes que nós mesmos criamos, fazendo com que a gente fique recuado, talvez até andando na mediocridade, essas linhas limítrofes são rompidas por esse poder. E a gente vai romper essas linhas limítrofes e alcançar novos níveis. Diga amém para isso. E tudo está atrelado a esse poder, que libera um grande poder. Cada elo da corrente da redenção está ligado a essa palavra que eu vou falar, que é o poder da concordância. Diga poder da concordância. Tem os grandes e ilimitados benefícios a concordância, mas também tem um lado ruim também, que é a discordância. A discordância, ela, começando do mínimo dos mínimos, gera estresse. Por exemplo, você sai com a sua esposa, ela quer comer sushi, você quer comer pizza. Se de repente vocês não entrarem em acordo, já começa a gerar um estresse. Eu lembro que eu cheguei em casa todo empolgado e falei assim: Simone, nós vamos comprar uma doblô. E a Simone e os meninos olharam para mim assim e disse: você vai comprar um doblô para a gente andar com naquela caixa sobre rodas? Aí já não tinha concordância. E foi por água abaixo esse plano. Um dia eles pegaram uma carona numa doblô de um irmão da igreja. Quando chegaram em casa, todos empolgados. Pai, a gente veio na doblô e é muito legal a doblô, pai. Vamos comprar a doblô, pai? Aí eu fiz aquele beiço de Raoni, né? Fiquei emburrado. Disse: agora? Eles têm essa atitude, né, errada. Agora que vocês querem comprar doblô? Pois eu não quero mais comprar doblô, coisa nenhuma. Mas depois, claro, eu saí dali, deu uma risada por dentro, de chegou a hora, nós estamos em acordo. E compramos a nossa doblô Adventure, que gostamos muito. Não temos planos de voltar para a doblô Adventure, mas amamos muito aquele carro. E gostamos muito. Mas, irmãos, tem um casal que eu conheço esse casal, eles nunca compraram o seu imóvel, a sua casa própria. Por quê? Eu quero morar num apartamento. E ele: não, eu quero morar numa casa. Esse negócio de estar lá pelo alto, igual casa de pombo, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero morar numa casa. E eles ficaram nessa briga, nessa discordância, e até aonde eu acompanhei, eles não tinham, por anos e anos e anos, conseguido conquistar. Mas esse não é a nossa ênfase, porque cada elo da redenção, você imagina se Noé não concorda com o Senhor?
não tinha preservado a raça humana. Você imagina se não houvesse concordância entre Abraão, que estava lá em Ur dos Caldeus, para sair da sua terra e da sua parentela, para ir para uma terra que o Senhor disse, a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti, Abraão, uma grande nação. Você já pensou se ele discorda disso? Você já pensou todos os homens da Bíblia que fazem parte desse elo da redenção, se eles tivessem discordado? Você pode imaginar os nossos pastores, meu vi Eduardo e Catarina, que a pastora Catarina, ela era da aristocracia, daquela família rica, riquíssima dos Estados Unidos. E o pastor Melvi era um fazendeiro. Mas ele gostou dela e pediu a primeira vez, aí ela não concordou, com esse romance real. Mas ele continuou orando e pediu a segunda vez e ela concordou. E de repente Deus chama esse homem de Deus para o Brasil. E ela não queria vir. E ela não falou nada por temer a Deus. Ela ficou quieta, porque se ela disse, Melvin, eu não gostaria de ir para o Brasil. Nada do que tem acontecido até hoje teria acontecido, queridos. Mas ela ficou quieta como mulher de Deus e disse, não, eu vou seguir o meu marido. E eles vieram e nós temos sido muito abençoados e somos gratos, porque eles entraram em acordo para cumprir a vontade de Deus. Você quer saber algo que é a vontade de Deus? É se a tua esposa concorda contigo. Você quer saber, mulher, o que é alguma coisa que é a vontade de Deus? É se o teu marido concorda comigo. Mas, para que haja esse alinhamento, é muito importante o temor do Senhor na vida do casal. O temor de Deus. Porque o temor de Deus estava na vida da pastora Catarina. Ela sabia que não podia impedir aquele chamado, mas se ela abre a boca e diz que ela não gostaria de ir, ele amava tanto aquela mulher e não teria vindo. E nós tínhamos perdido grandes bênçãos. Mas ela concordou, se submeteu, aquele chamado também com ele, e eles vieram. Então, queridos, isso é muito forte, o poder da concordância. Lá em Gênesis 11:6, nós vemos que poder tão grande é esse, que até preocupou o Senhor. Aí você pode dizer, mas Deus se preocupa? Não, no bom sentido da palavra, chamou tanto a atenção dele. E eu vou ler para vocês Gênesis 11:6, que diz, e o Senhor disse, eis que o povo é um. Eles estavam em concordância. E todos têm a mesma linguagem. Eles falam todos a mesma coisa. Isto é apenas o começo. Meu Deus. E agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Por quê? Porque eles estavam em acordo, em concordância. Claro que o objetivo deles era tocar os céus. Mas não entenda que eles eram um povo bobo, que queriam como se fosse um grande edifício, o zigurate, tão alto para tocar nuvens dos céus. Não se trata disso. Tocar os céus no sentido de tocar o mundo espiritual da escuridão. Era feitiçaria mesmo, era satanismo mesmo. Ali era adoração ao diabo. O diabo estava resgatando para ele aquele povo, porque eles estavam unidos naquele propósito de rebelião, de não se espalharem pela terra, de construírem o nome deles e tocarem os céus. Porque a Bíblia é uma história de duas construções. A cidade santa, que lá no final ela descerá dos céus, e Babel ou Babilônia, que está lá em Apocalipse, caiu a grande Babilônia, mãe das meretrizes. Então, a Bíblia também tem essa vertente, que é a história de duas construções. E a gente viu o Senhor entrando aqui, confundindo a linguagem, para que eles não tivessem o comum acordo naquele propósito de rebelião. Então, se Babel fez, o Senhor desceu do céu para ver o que estava acontecendo, daquela obra maligna. Agora você pode imaginar, eu posso dizer, quanto mais o soberano Senhor do universo, ele vai descer dos céus para apoiar quantas vezes for necessário a igreja, eu e você,
todas as famílias que estão aqui, se nós entrarmos em concordância a respeito do propósito dele aqui na terra. E o propósito de Deus Jesus falou, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Esse é o grande propósito. Se alguém chega ali na entrada aqui e vê o pessoal da atmosfera com a sua plaquinha de boas-vindas, seu sorriso, o amor, o carinho, recebendo todo mundo, ele perguntar, por que você está fazendo isso aqui? O que é que você está fazendo? Eles têm que dizer, estou salvando vidas. Se perguntar para o pessoal do Kids, cuidando das crianças, com tanto amor, com tanto carinho, por que você está fazendo aqui cuidando dessas crianças? Estou salvando vidas. E assim, irmão, cada setor da vida da igreja, amor em ação. Por que você está fazendo, trabalhando em amor em ação? Eu estou salvando vidas. Por que está fazendo ECC? Estou salvando vidas. Tudo em torno do propósito, tudo pelo propósito. Eu quero ganhar muito dinheiro. Para quê? Para salvar a vida. Jesus disse que aquele que é rico para si mesmo não é rico para com Deus. Deus proporciona tudo para o teu aprazimento, mas Deus há de te enriquecer e Ele tem unção para isso. É o Senhor teu Deus que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a aliança dEle na terra, como hoje se vê. Está lá em Deuteronômio capítulo 8. Então, Ele prospera, Ele abençoa, Ele enriquece, traz a medida transbordante para que você transborde no reino de Deus para cumprir o propósito dele. E o propósito dele é ide, e o propósito dele é fazei. Ide, pregai, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então esse é o grande propósito. Eu posso falar muitos testemunhos de milagres de cura, porque a concordância vai até dessas coisas de conquista de vidas, famílias, salvação e libertação de pessoas, o cumprimento da pregação do evangelho e do fazer discípulos, até para o Shih Tzu que fugiu de casa. Nós perdemos a nossa Shih Tzu e adotamos um outro Shih Tzu, um bebê. E agora ele cresceu e o bicho é perigoso. É o Uzi. E o Uzi deram uma bobeira, o Uzi fugiu de casa. E a gente viajando. Aí nos contaram, olha, o Uzi fugiu, está desaparecido. A gente vai se preocupar, Simone? Não, vamos concordar. E nós fizemos, Senhor, nós concordamos agora aqui e pedimos do Senhor, em concordância, traga o Uzi de volta. Senhor, muito obrigado. Já começamos só a agradecer. E eu acho que no próximo dia, à noite já veio a notícia onde ele estava. No próximo dia, o Uzi já estava em casa. Então vai desde do Shih Tzu até as coisas mais extraordinárias que você possa imaginar, esse poder da concordância. Agora, o Atmani tem um livro dele que é a Oração quando a Terra Comanda o Céu. Se puder ler, leia. Lá na Amazon e compre esse livro, por favor, e leia, estude. Porque o livro que não pode te ajudar é o livro que você nunca leu. Então é importante ler esse livro. E o Atmani foi um prisioneiro de mais de uma década na prisão comunista só por amar Jesus e pregar o Evangelho. Ficou mais de uma década preso e esse homem aprendeu muito de Deus lá dentro da prisão. O corpo dele estava preso, mas não as revelações de Deus que vieram para ele lá dentro daquela prisão. E é muito interessante esses ensinos do Atmani, o chinês. Agora, o João Wesley, quantos aqui já ouviram falar do João Wesley? Levante a mão, porque senão eu tenho que contar rapidamente a história do João Wesley. O João Wesley é o fundador da igreja metodista, e ele era um pregador, um baixinho invocado, cheio do Espírito Santo, poderoso, ungido, que um dia ele ficou tão preocupado porque que não estavam perseguindo ele. Senhor, será que eu estou andando de mão dadas com o diabo que não tem ninguém me perseguindo? Porque a Bíblia diz, aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E ele se ajoelhou, desceu do cavalo, se ajoelhou perto de uma cerca. Senhor, tu precisa me mostrar se eu estou em pecado, que não tem ninguém me perseguindo. E na hora da sua oração ele viu um ronco, um barulho, passou bem
perto da orelha dele. E ele olhou assim, era uma pedra enorme, passou que ele olhou, era um homem cheio de demônio, do lado daquele terreno, daquele quintal. Sai daqui, seu metodista miserável, contra a pedra enorme na mão. E ele disse: Senhor, obrigado que eu ainda estou em comunhão contigo. E montou no cavalo dele e foi embora. Esse homem era muito perigoso contra o inferno. E lá na casa dele, o dia que você for na Inglaterra, que eu sei que um dia você vai na Inglaterra, e você vai dizer assim: poxa, eu quero visitar a casa do João Wesley. E você vai lá no quarto de oração do João Wesley, na casa do João Wesley. E você vai ver lá no quartinho, e peça permissão para você se ajoelhar bem onde ele se ajoelhava, que tem 2 desgastes na tábua lá do quarto de oração dele, onde ele se ajoelhava para orar. Agora, eu quero só abrir um parêntese que eu falei aqui de manhã, que esse pastor aqui, o Willy, ele tem muita vantagem, que eu creio que Deus deu para ele um dom, que é muito precioso, que é o dom da intercessão. O Willy é um cara que ama orar, um cara que promove oração. Eu lembro que ele, por muito tempo, coordenou o ministério de oração aqui. Então, isso é um dom, é uma habilidade dada pelo Espírito Santo, e isso aí é um grande fundamento. E ele vai ser um grande sucesso, ele e a sua esposa, junto com vocês, por causa desse dom. Porque, irmãos, preste atenção, Jesus não disse, os discípulos não disseram assim: Jesus nos ensina a expulsar demônios, nos ensina a purificar leprosos, ressuscitar mortos, nos ensina como pregar, Jesus, nos ensina a ensinar de forma clara a tua palavra. Eles não pediram isso, mas eles pediram assim: Jesus, nos ensina a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Porque é dessa intimidade com Deus, dessa vida de oração, que vem a estratégia, que vem o poder, que vem a graça, que vem a revelação, que vem a habilidade para todas as outras coisas que nós precisarmos na vida. Glória a Deus por isso. Então esse João Wesley disse assim: parece que Deus é limitado pelas nossas orações. Ele não afirmou é limitado. Parece, mas irmãos, eu até ouso dizer assim, que nós limitamos a Deus. Tem gente que fica esperando tanto no Senhor, esperando tanto no Senhor. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui. Estou esperando no Senhor, esperando no Senhor. Eu quero dizer para você que está esperando no Senhor, que não é mais na hora de você esperar no Senhor. É Deus que está esperando por ti, você se mover e fazer o que tem que ser feito. Glória a Deus. Se o Senhor te pegou aqui nessa noite, eu louvo o nome dEle por isso. Parece que Ele é limitado pelas nossas orações. E Ele não fará coisa alguma, a não ser que alguém lhe peça. Teve um irmão nosso que uma noite veio um anjo disse, vem comigo. Parece aquele programa antigo do Amaury Júnior, eu acho. Vem comigo, né? O anjo disse, vem comigo. E ele, de repente, se achou no céu, num departamento do céu, num grande galpão. E tinha depósitos e depósitos. E cada depósito grande tinha nomes. Aí o anjo foi levando ele viu o nome dele e olhou muitas coisas maravilhosas lá dentro daquele depósito. E ele viu que algumas coisas já estavam faltando. Ele perguntou para o anjo disse assim, isso aí é que você já resgatou daqui, você já pediu daqui. E tudo isso que está aí, ainda você não pediu, você ainda não recebeu, você ainda não se apossou. E depois ele volta e a vida dele não é mais a mesma. Eu quero ler para você Mateus 18, 19, que diz assim, eu lhes digo a verdade, tudo que vocês atarem na terra será atado no céu. Na outra tradução, na ARA, que é mais próxima do grego, mais próximo dos originais que foram adotados, né, para fazer essas traduções, ela é mais próxima. Lá diz, tudo que você ligar aqui na terra terá sido. Olha a expressão lá, terá sido, que já aconteceu quando Jesus morre na cruz. Antes dele morrer, ele diz, está consumado, ou seja, está feito. E Paulo tem a revelação do Espírito, escreve na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, fostes no passado, quando Jesus morre naquela cruz, fostes abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
E eu quero voltar aqui para o texto. Tudo que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo que vocês desatarem na terra será desatado no céu. Eu lhes digo isso também: se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Ele não deixou dúvida nenhuma. O mundo da sua época, da época de Jesus, estava muito dividido. Teve um pregador que disse que provavelmente quando Jesus falou essa promessa, ele estava pensando no marido e na sua mulher, nos cônjuges. Eu quero falar para os cônjuges aqui nessa noite. Gente, vocês precisam concordar mais. Vocês precisam usar essa arma tão poderosa. Vocês precisam concordar entre vocês, fazerem planos, fazerem alvos, fazerem metas, mas não fugir do propósito, tá? Porque nós temos uma tendência do venha a nós, né? Ao vosso reino nada, mas sempre pense no contexto do propósito. E aí vocês oram. Vocês vão orar de comum acordo. Um pode orar e o outro pode dizer amém. Um pede e outro diz amém. Se 2 de vocês sobre a terra concordarem, repito, sobre qualquer coisa que porventura pedirem, ele não deixou dúvida. Eu creio nisso de todo o coração. Nós estávamos num aperto muito grande. E agora, aonde é que nós vamos arrumar todo mês mais de 42 mil para pagar daquele prédio? E entramos em concordância de oração. Não só eu e minha esposa, mas todos nós, a igreja, orando. De repente, estava do outro lado da rua a nossa Vitória, porque a nossa igreja ficava do lado de cá, da Belém Brasília, e o cinema ficava do outro lado, estava bem pertinho. E o pessoal já tinha procurado, tínhamos demarcado um grande território, procurando um lugar mais barato para alugar. E nunca achamos. Até que 2 irmãos foram conversar com a gerente do cinema. Ela disse, na hora, vamos ver aqui, vamos fazer um plano aqui, vamos fazer um orçamento. E quando eles trouxeram, nós fomos negociar, e negociamos muito melhor, com mais resultados para poder nós continuarmos o trabalho ali. Então, irmãos, eu já vi milagre após milagre, milagre após milagre, milagre após milagres, por causa da concordância. Quando você discorda, você quebra o poder da vitória e da bênção. Então, concorde. Como andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Jesus já avisou, olha, a casa dividida não subsistirá. Então, não deixe a tua casa se dividir. Não fique dividido com a tua esposa. Não fique a esposa dividida com o teu marido. Não fique dividido pais e filhos. Busque o Senhor. Busque o Senhor para que haja concordância. E se não tiver concordância na vitória que você busca, busque alguém que concorde com você e traga aqui para a terra, o presente momento da sua vida, essa vitória e o milagre que você precisa. Então vamos lá, concordando sobre o nosso propósito. O Max Lucado, quem aqui já leu os livros do Max Lucado? Levanta a mão, é gostoso de ler aqueles devocionais. O Max Lucado conta num dos seus livros de uma pescaria que ele foi fazer com os amigos. E quando eles chegaram no local da pescaria, eles estavam no trailer, foi 3 dias chovendo. E eles ficaram juntos lá no trailer. E foi passando o tempo, foi passando as horas, a chuva não parava. E lá, juntos, aglomerados, eles começaram a brigar uns com os outros. Por mais diversos motivos, até briga teve, porque você não pensou em trazer a capa de chuva? Por que você não olhou a meteorologia? E começaram a brigar. Resumo da história. Quando os homens não pescam, eles brigam. Então, se nós quisermos tirar, vamos dizer, a igreja, o povo de Deus, da picuinha, das brigas, aquelas coisinhas tão mesquinhas, nós temos que pescar. Em vez de ficar olhando defeitos, sentar para observar e criticar os jogadores, vamos jogar junto com eles. Criticar o pescador, vamos pescar junto.
Vamos pescar vidas para Jesus. Diz que se a igreja não estiver bem, coloque ela numa dieta evangelística. Vamos pescar vidas para o Senhor. E essas picuinhas vão ficando de lado, porque você tira o olho do seu próprio umbigo. Irmãos, e essa coisa de não se envolver, ficar na zona de conforto, é algo muito sério. Eu fui de um jogo de futebol, nunca tinha ido. Meus filhos falaram assim para mim: pai, se você já tem muita moral conosco, mas se você ir no jogo de futebol com a gente lá no estádio, você vai ter mais moral ainda. Como assim? Isso não é porque vai jogar Paysandu e Palmeiras. Pai, nós já compramos até o teu ingresso. E aí? Tudo bem, cara, eu vou com vocês. Aí eu fui. Lá eu vi de tudo, irmãos. Eu vi de tudo. Eu vi assim, que os caras não jogam, mas eles ficam xingando, estão ali, não faz a jogada nenhuma, não tem que administrar as jogadas, faltas, e etc, que o juiz faz, mas o pessoal fica xingando a mãe do juiz. A mãe do juiz sofre, e eles fazem coral xingando a mãe do juiz. Quando não, é um jogador, errou a jogada, e ele está com um radinho de pilha aqui, irmãos. Isso é uma loucura isso. Radinho de pilha aqui, o cara não fez o gol. Aí ele pega, tira o radinho de pilha aqui, abre o radinho de pilha, tira a pilha de dentro do radinho. É jogador miserável, para não chamar outro palavrão aqui, tá, irmão? Não pode. E jogando a pilha para acertar o jogador lá dentro do campo. Então é muito fácil jogar pilha quando você não está jogando, não está dentro da jogada. Chegar, pastor William, é o seguinte, meu filho não foi. Irmãos, eu estou falando isso aqui, não é especificamente para ninguém, porque o trabalho de vocês com o Kids é fenomenal. Isso acontece só com a gente lá em Belém, tá? Então, eu estou só ilustrando, né, pastor William, meu filhinho não foi bem tratado lá no Kids. É fácil dizer isso. Mas que tal se o pastor William dizer assim: ô pai, realmente, nós precisamos melhorar tanto, nos perdoe. Mas você não quer vir com a sua esposa para trabalhar junto conosco no Kids? Que você já cuida do seu filho e já cuida do filho dos outros. É muito mais fácil não criticar. Você está entendendo, irmão? É fácil jogar pilha. E outra que eu vi, uma coisa terrível. Eles faziam xixi, um grupo aqui, faziam xixi, todo mundo num saco. O saco de xixi, irmãos, e eles se planejavam e jogavam na torcida rival. Eu digo, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, isso é um inferninho. Mas os meus filhos disseram que eu teria mais moral com eles, né? Tudo bem, eu quero ter mais moral com eles. Irmãos, então jogue, desça da arquibancada. Porque você fica só observando, quando Jesus voltar, a igreja vai subir, você vai ficar observando a igreja subir. Isso não é nada bom. E até o irmão disse, olha, eu te prometo, pastor Gerido, que quando eu for arrebatado, toda a minha riqueza, meus patrimônios, imóveis, tudo que eu tenho, fazenda, eu deixo para o Senhor. Quem quer ficar com isso? Não, deixa aí, rapaz, a tua fazenda, os teus imóveis, eu quero subir junto também, né? Então vamos lá. O Billy Graham, que foi o grande evangelista, ele diz assim, que a maior unidade que ele viu, a união no corpo de Cristo, foi na ação de buscar e salvar vidas. Ele diz que tem muitas ações que não gera essa união. Cada um parece que tem opinião, igual como tem nariz. Cada um tem um nariz diferente um do outro. Cada um tem uma digital diferente um do outro. Mas ele viu uma grande unidade no mundo inteiro, em cidades, quando ele fazia suas cruzadas, quando ele desafiava os pastores e as igrejas para se unirem, para buscar vidas para Jesus. Então, isso foi o testemunho dele. E Jesus diz em João 17, 21, eu quero que você acompanhe comigo, olha, o poder que tem para alcançarmos o propósito quando nós estivermos de acordo. Jesus disse, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lembro a história de um pastor que encontrou com um rabino numa feira,
para comprar, né, verduras, legumes, etc. E eles começaram a conversar, e ele, no final, assim, mais da conversa, ele disse assim, então, para o rabino, né, o que você me diz do Messias? Aí o rabino disse, eu tenho tanta dificuldade de crer no Messias de vocês. Ele disse, por quê? Porque vocês são tão desunidos. Isso é forte, né, irmão? Jesus já está afirmando que, ó Pai, ele diz, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Isso é unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí, no próximo versículo, João 17, 23, ele diz, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, tudo nessa concordância. Nessa concordância, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já cresceram muito aqui, mas pode esperar nos dias que se seguem. Vocês terão um grande crescimento numérico de pessoas aqui. Já tem até que ir pensando, planejando como é que nós vamos multiplicar cultos. Mas o pastor Jacques não está. Glória a Deus que ele não está. Quem sabe que um dia ele volta. Mas, irmãos, o Espírito Santo está. E o Espírito Santo talvez levantou os menos prováveis. Amém? Se for para Jesus, então aplauda sério. E aí, queridos, foi assim em Santarém, foi assim em Belém, foi assim em muitos lugares. Por quê? Porque agora você está sentindo que o saco de cimento não está na cabeça de um só, está na sua cabeça também. O peso está sobre você. A visão, o propósito não é só de um, é de todos nós. Então vamos lá. Ainda nessa questão da concordância, eu vou repetir de novo Mateus 18, 19, concordância e oração. Eu lhes digo, meu Deus, eu lhes digo isso também, vou repetir de novo, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. E eu quero te dar alguns exemplos clássicos das Escrituras, que eu não vou nem ler aqui, só vou citar rapidamente por causa do tempo. Queridos, eles foram perseguidos, né, pelos judaizantes, pelaquela turma toda, perseguido mesmo, perseguição para matar. E eles reúnem a igreja, e unânimes, eles levantam a voz a Deus, e eles adoram primeiro, dizendo, tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há. E aí eles fazem um pedido, no meio disso, eles dizem assim, Senhor, olha para a ameaça deles, e concede aos teus servos, concede a todos nós como igreja, intrepidez, coragem para anunciar a tua palavra, enquanto tu estendes as tuas mãos para operar cura, sinais e maravilhas, por meio do teu servo Jesus. E a Bíblia diz que, tendo eles orado, a primeira coisa que aconteceu, tremeu o lugar onde eles estavam. Irmãos, é uma liberação de poder tão grande, que tremeu o lugar. Isso já aconteceu na história? Já. Lá no livro de Atos? Não. Em outras regiões. Shantungué, na China, eles entraram em concordância e oraram por causa do propósito. Deu um terremoto naquela região toda. Mas não era um terremoto igual da Turquia, não, irmãos. Era um terremoto que Deus desceu no lugar, e quando o Senhor desceu, que bateu o pé dele, estremeceu tudo. E você acha que as portas da prisão se abriram quando Paulo e Silas estavam lá? Houve também um terremoto, porque eles oravam em concordância, eles cantavam louvores. E Deus desceu naquela prisão. Quando o Senhor bateu o pé dele lá, tremeu tudo, e abriram as portas da prisão. O carcereiro ia se matar, mas veio a revelação, né, tão grande. O que eu posso fazer, senhores, para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família também. E aí eles foram salvos,
começou uma igreja muito poderosa naquele lugar, que se tornou uma igreja missionária e uma igreja que investia pesado em missões. Então, foi o resultado: tremeu o lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez eles saíram cumprindo o propósito de Deus, pregando a palavra. Agora, existem promessas inabaláveis. Vamos falar juntos aqui, tem essas promessas aí? Vamos lá, a galera está chegando, a gente vai falar junto essa promessa. Coloca para mim aí esse versículo. São promessas inabaláveis para a gente concordar. Vamos juntos aqui, irmão, vamos lá. O Senhor Deus de vossos pais. Vamos lá, irmão, 1, 2, 3. O Senhor Deus de vossos pais vos façam 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como prometeu. 1000 vezes mais numerosos do que sois. Queridos, isso é forte demais. Então, Ezequiel 36, 37 diz: e mais uma vez, permitirei eu que seja solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como rebanho. Queridos, nós tínhamos 0 de obra missionária em Belém, porque essas obras missionárias ficaram com uma supervisão de alguém que morava em Castanhal. E aí nós fomos para Castanhal e a igreja começou na sala do nosso apartamento. Então, nós entramos em concordância em Belém, orando Ezequiel 36, 37. E de lá, nós nunca mais paramos de implantar novas igrejas. E eu quero só falar para vocês que uma igreja que começa com meia dúzia de pessoas na sala da nossa casa, que o pastor hoje que está lá, o pastor Francinaldo de Sueli, tinha uma vida tão tosca, tão difícil, que ele fazia os filhos na Sueli e ela ia para a casa do pai, o pai criar. Foi assim que eu encontrei o pastor Francinaldo, bem novinho, né, na igreja lá em Castanhal, com uma célula. Eu queria que o Patrick mostrasse para nós como é que está a igreja de Castanhal hoje. A igreja de Castanhal hoje, eles estão com 23 novas igrejas implantadas. E eles estão com uma igreja emergente muito forte na cidade de Castanhal. Então, queridos, olha só, de algo que saiu da sala do nosso apartamento, em Castanhal, para ser uma igreja com 2 cultos assim, ó. Está lá o pastor pregando, um cara totalmente desacreditado, hoje um precioso homem de Deus com a sua esposa, e com uma equipe maravilhosa, e com mais 23 novas igrejas implantadas. Queridos, eu estou aqui igual o cego que foi curado por Jesus, que foi apertado de todo jeito para ele falar. Ele disse: olha, vocês também querem se converter? Expulsaram: vai embora daqui, seu cego velho, seu ex-cego, né? Vai embora, você quer nos ensinar, você é todo em pecado, quer nos ensinar. Mas ele disse: olha, quem ele era eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Se for para você esquecer tudo que eu falei, eu vou te dizer uma coisa: existe um grande poder, e esse poder será liberado pela concordância. Vocês todos entrando em acordo, em linha, com seus pastores, com seus líderes, não haverá restrição, queridos. Mas, tem a igreja de Belém, eu não vou nem falar sobre a igreja de Belém, mas eu quero falar de vocês uma igreja que está crescendo muito e rompendo muito. É uma igreja fenomenal, maravilhosa, uma igreja que é uma inspiração. Ela é um exemplo. É essa igreja aqui, olha. Vocês conhecem ela? Vocês conhecem essa igreja? Glória a Deus. Fiquem em pé, queridos, por favor. Mostra mais imagem aí, brother. É essa igreja aqui, ó. Vocês são uma inspiração, continuem assim, queridos. Cultos e cultos serão multiplicados. Nós tivemos em Santarém, eu tive o privilégio de pregar em 7 cultos, irmãos. Virava fila na porta, fila. Teve um dia que eles entraram pelo lugar errado, teve até um desentendimento e uma briga entre os irmãos. Porque um queria sair, o outro queria entrar, até brigaram.
Não, vamos mudar o esquema aqui. 7 cultos, eu preguei quando era 6 cultos. Fila na rua, o pessoal passava. Os descrentes diziam, que diabo que está acontecendo aí nessa igreja? Que diabo não, que céu que desceu aí desse lugar. Irmãos, pode acreditar. Você diz, será que vai acontecer aqui? Será não, já começou. Já começou. E não vai parar. E não vai parar, irmãos. Se unam em torno do propósito. Fale a mesma língua. Pense igual. Saia dos bastidores. Saia da arquibancada. Volte a jogar de novo. Para que desperdiçar a sua vida? É o trabalho mais fantástico que nós podemos fazer, é de ajudar pessoas. As pessoas mais felizes, a psicologia diz, que são pessoas que se dedicam a servir a outros, que param de ficar introspectivas, que dão um pulo para fora de si mesmo e começam a ver que tem outros que precisam. Então adore o Senhor conosco, e daqui a pouco eu só quero fazer uma oração e concluir. Vamos adorar, cante conosco.